Look, he's operating. Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Obrigado por ter clicado no We That Podcast. Estamos começando mais um programa repaginado. Para você que já está se acostumando a acompanhar o We That Podcast, nós estamos com coisas novas, novidadinhas, surpresas, news, como você quiser chamar as novidades do We That Podcast. Este We That Podcast que está onde você estiver. Você pode ouvir, e muito obrigado para você que ouve no iTunes, para você que ouve no Spotify, para você que está no Facebook fazendo o download, para você que está no nosso blog, o saintsbrasil.blogspot.com também, muito obrigado. E onde mais pode ter um podcast, pode ter certeza que o We That Podcast estará lá. Tem o Castbox, né? A galera pode me ajudar aí com locais onde a gente pode colocar o We That Podcast. Qualquer ferro de passar a roupa mais próximo você vai encontrar o nosso programa. Pode acompanhar normalmente, porque teremos muita informação. Vamos começar o programa de hoje que será um programa especial, porque finalmente voltou o futebol americano. Que saudade que eu tava da NFL. Nem tanto da NFL, mas do Saints principalmente. E a gente venceu um jogo da pré-temporada, gente. Se você é novo, não acompanha muito a história do Saints, se apaixonou porque gosta de times que apanham no fim da temporada em uma jogada absurda e por isso apaixonou pelo time, entenda uma coisa, não é normal a gente ganhar, e principalmente na pré-temporada. Não é uma coisa muito comum a gente ganhar jogos na pré-temporada, mas ganhamos e vamos para a escalação das nossas estrelas de hoje. We That, escalação. Vamos fazer no pique do podcast, começando sempre pelas damas. Jéssica Laís, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui. Olá, amigos. E só pra complementar, Caião, estamos disponíveis em 11 plataformas. Tem no Anchor, tem no iTunes, no Google Podcast, Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Podbean, Radio Public, Spotify e Stitcher. Acho que deram 11. Acho que é mais ou menos isso. É um monte de coisa, é uma porrada de lugar. Qualquer lugar você consegue achar. E além disso, a gente tem link pra baixar, tem também um post no nosso blog com um podcast, tem tudo quanto é lugar. Na banca de jornal mais próxima de você, teremos também o We That Podcast. Outro, e o nosso grande mascotinho também está presente por aqui, né, Ivan Martins? Fala galera, fala Caio, né? Voltou o Saints, aleluia. A espera acabou. Agora vamos falar um pouco desse jogo aí. E também com o nosso especialista, nosso insider no New Orleans Saints, Igor Laed. Tudo bem, meu querido? E aí, Caio, e aí, galera? Voltou o futebol, voltou. Mais ou menos, mas voltou. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos começar falando um pouquinho do jogo de ontem. E vamos começar o jogo pelo começo, que geralmente é isso que acontece. O jogo começa no primeiro quarto e a gente vai fazer isso, vai começar falando no primeiro quarto. Tem muita gente desesperada que o Saints não jogou quase nada no primeiro quarto, que os titulares foram quase que massacrados pela equipe do Jacksonville Jaguars no primeiro quarto. Isso fez com que muita gente ficasse preocupada, falando, olha, será que teremos alguma coisa de diferente desse time do Saints? Tinha gente preocupada com o Marshall Lattimore que não vinha rendendo nas atividades, e aí chega o jogo. Temos um rapidinho, só para registrar, o Sean Payton atendeu a imprensa depois da partida. O meu inglês não é tudo isso. Se você, nosso querido ouvinte, sabe falar inglês, você vai entender muito bem o que o Sean Payton falará. Se não sabe, a gente vai tentar traduzir um pouquinho. Mas vamos ouvir o Sean Payton falando sobre esse começo do jogo, principalmente sobre a impressão que ficou em relação aos titulares do Saints atuando nessa partida. Vamos ouvir. I thought, listen, early in the game, offensively and defensively, we struggled. I mean, honestly, I don't know when we forced the first punt. And then offensively,
We didn't generate much of anything. We had one score, but look, there'll be a lot we have to get cleaned up. Então, para quem não entende em inglês, ele falou mais ou menos assim, que no começo do jogo, tanto ofensiva quanto defensivamente, o time acabou não sendo muito bom, né, cedendo bastante. Ele, sendo bem honesto, ele não sabe quando o time forçou o primeiro punch, criticando a própria equipe, e ofensivamente ele não lembra da equipe gerar muita coisa no gramado, e que isso mostra que muitas coisas precisam ser ajustadas para o início da temporada. É motivo de pânico, galera? Eu acho que não. Primeiro jogo de pré-temporada, a gente tem muita gente chegando ainda, né? A gente não contou com todos os titulares. O nosso defensive end All Pro não jogou, que é o Cameron Jordan. A secundária, eu fiquei um pouco incomodado com a secundária, mas também tem 2 titulares novos, né? O Patrick Robinson e o Kurt Coleman. Então, tem que ter muita calma nessa hora. A questão de comunicação é complicada. Ontem o Anzalone foi o Mike. Ele que chamou as jogadas. O Anzalone não tinha feito isso no Saints ainda. Então, assim, acho que o Saints está tentando algumas coisas e vai se adaptando com o tempo. Quanto à pré-temporada, ano passado a gente perdeu pro Browns e a gente não marcou um touchdown até o final do jogo. Então, não há motivo para pânico. Vamos ver quando começar a ficar sério, se isso vai refletir lá pra frente, mas eu acho que as coisas vão se acertando conforme o tempo vai passando. Cara, nada de apertar o botão do pânico, vocês bem falaram, primeiro jogo da Pre-Season e da pré-temporada, desculpa. E o próprio Latimer falou depois que a defesa ainda tá se ajustando com os novos jogadores. O Patrick Robinson chegou, tem o Kurt Coleman e muitos outros jogadores. E como a gente sabe, agora na pré-temporada tem muito jogador que talvez nem vá chegar nos 53, né? Então, por enquanto tá tranquilo, tá de boa. Basicamente como o Igor disse, eu acho, porque foram só 2 drives com os titulares, tanto no ataque quanto na defesa. A gente não tinha o nosso quarterback, nem o nosso principal jogador defensivo. Então, eu acho que, como o Igor disse também, muitas caras novas, principalmente na secundária, que sofreu bastante. Eu acho que aos poucos a gente vai se acertando. Não acredito que seja para se preocupar, não. Só para registrar, o Igor citou a questão do Anzalone. O Sean Payton também falou nisso na coletiva. A gente vai ouvir rapidinho ele falando sobre o Anzalone, porque o Anzalone ele atuou, né, dessa forma de Mike, como disse o Igor, e também foi questionado se ele pode ser middle linebacker, que pode ser até uma alternativa, se ele pode rodar por todas as posições ali das nossas linhas de linebacker. Vamos ouvir o técnico do Saints. He can play both. He's competing right now. It was easy with Manti down. We'll try to get our best players on the field. Well, look, he handles it real well. One of his strengths is, he's a smart player. And so, middle of the week when Manti went down, we started working him in the mic. We'll continue to look at those packages. And then also in nickel. AJ is the first guy to carry the headset. Traduzindo, para você que não fala inglês assim como grande parte de nós, do Saints Brasil, ele falou que o Anzalone ele pode jogar nessas 2 funções, tanto como Mike quanto como middle linebacker, e que é uma boa opção, é uma opção fácil, principalmente quando o Manti-Te'o não estiver disponível, e que ele sempre vai tentar manter os bons jogadores dentro de campo, e que uma das maiores habilidades do Anzalone é a inteligência, e que no meio do campo, quando o Manti não estiver em campo, eles começam a trabalhar ele como um Mike, né, na posição de linebacker, e vão continuar trabalhando o Anzalone nessas posições de linebacker, também, quem sabe, até no lugar do AJ Klein, ser o primeiro cara como um reserva do AJ Klein, uma opção aí nos nossos linebackers. E é interessante a gente falar isso, porque o Anzalone ele é um cara que chegou sem grandes expectativas na liga, né, gente? De repente virou titular, ou estava ali na rotação titular, e a gente que já teve problemas gigantescos com linebackers,
de repente a gente olha no banco e começa a ver que temos opções, mesmo que um machuque, que outro não fique tão bem. Você não sofre mais uma solução de continuidade tão grande assim, né, Gé? Opa, o microfone tava desligado. Não, então, o Anzalone foi uma boa surpresa agora nessa pré-temporada. E espero que ele se mantenha saudável, como a gente já comentou em outros podcasts. Porque, pelo que a gente viu ontem, ele pode ser uma boa peça para o Saints. E falando um pouquinho mais da defesa, quem acompanha os insiders lá dos Estados Unidos, o Underhill, ele até falou que o Saints, ele tava sem os 3 principais defensive ends, como já falaram, e o time não tentou quase nada, não tentou blitz, não tentou pressões em lugares assim, como fala? Em gaps diferentes, né? Pressures, em diferentes gaps. Não tinha covers, como fala, camufladas, mais ou menos assim, escondidas, né? Não tinha, a defesa não tava dando o seu melhor, digamos assim. E o próprio Ranks falou que fez o arroz com feijão, né? E o próprio Ranks, o Sheldon Ranks, falou que eles estavam desistindo de muitas jogadas facilmente, né? Principalmente no começo do jogo. E principalmente na defesa, né, Igor? A gente fala que na pré-temporada a galera joga no modo soft, né? Porque ninguém quer se machucar. Pré-temporada, pelo menos para os titulares, não vale absolutamente nada, é só para dar um ritmozinho de jogo. Então, quando os titulares estão em campo, a galera geralmente está nesse modo soft de só passar um pano no adversário. Fazem bem o básico, assim, não tem por que se arriscar agora, né? Esses caras que começam jogando já tem lugar garantido no roster, né? Então, assim, não tem por que o Letmore se matar para fazer uma cobertura, não tem por que os linebackers quererem dar pancada torta e direito. Eles vão resolver problemas de comunicação, análise de jogada, o que é melhor fazer, mas falar que eles estão jogando 100% é loucura ainda. Analisar essas novas peças e a defesa do Saints por essa amostra, 2 drives, é muita loucura. 2 drives sem ter o time completo. Só pra gente se manter no assunto defesa, Ivanzito, depois, lá no fim do jogo, nós tivemos a participação do Devaroy, não sei como é que fala o primeiro nome do cara, Lawrence, você vai conhecer ele como Lawrence, tá escrito na camiseta Lawrence, isso que importa. Ele conseguiu 2 sacks na parte final do jogo, foi um dos grandes destaques, numa posição onde a gente tem um depth um tanto quanto escasso, né? A gente tem o Sheldon Ranks, temos uma ou outra peça, mas falta um pouco de carne na nossa no meio da nossa linha defensiva, né? Então, Caio, apesar do Onyemata ter se mostrado muito bem no training camp, nós ainda não temos 100% de confiança nele. E, como você disse, não temos, além do Sheldon Rankins, uma certeza para a posição. E o Lawrence, ele acabou saindo muito bem. E eu acredito que ele saiu na frente aí numa briga por uma das vagas dos 53 aí, na posição de defensive tackle. E o Elliott também, que forçou 2 fumbles sensacionais, né? O Jay Elliott, uma posição que teoricamente é do Cam Jordan. E provavelmente ele vai ser reserva do Cam Jordan. Mas é uma rotação interessante para a posição se ele conseguir manter esse desempenho, né? Sim, o Jaron Elliott conseguiu 2 sacks e meio, além desses 2 fumbles. Tá certo que foi contra o time reserva, mas é o patamar que ele atua, né? Então eu acho onde tem que aparecer. Então é no momento certo que ele está aparecendo. Ele tá correndo, né? É um cara que chegou correndo por fora e nesses jogos, quem se mostra bem nesses jogos, normalmente o training camp é bom você ir bem no training camp, mas nos jogos da Precision mesmo que você acaba vendo quem joga na hora do vamos ver. E se destacar numa hora dessa é algo ótimo. Não, rapidinho, cara, só pra quem não viu o jogo, a gente comentou aqui, o Saints jogou só 2 drives com o time titular, digamos assim, e o Jaguar jogou só um drive, só o primeiro drive deles que foram com o time titular. E quando o time titular saiu de campo, o jogo tava empatado em 10-10, assim, quando terminou quando o time titular saiu de campo. Então, assim,
Calma, gente, calma. E também o Jaguars não é nenhum time bobo, né? Vamos lembrar que chegou na final da AFC, é um time que deu trabalho pra muita gente, não é... Mesmo que a gente tivesse perdido com os titulares, também não era um negócio assim, tipo, meu Deus do céu, perdemos pro Browns. Lembrando que ano passado o Browns ganhou, na temporada passada, o Cleveland Browns ganhou os 4 jogos da pré-temporada e fez 0-16, né? Foi a Inclusive da gente, né, na pré-temporada. Eles ganharam da gente no começo no primeiro jogo da temporada passada. Vimos quem chegou mais longe, né, na pós-temporada. Quem foi pra pós-temporada. E a gente mesmo na pré-temporada foi um negócio desesperador. Né? Sim, não. Porque a pré-temporada, e é até legal avisar pra galera que tá chegando agora. A galera que tá acostumada a acompanhar a NFL faz mais tempo já sabe um pouco disso. Pré-temporada não vale porcaria nenhuma. Não serve pra nada, talvez pra escolher quem que vai ser o reserva do cara que vai bloquear pro retornador. Né? Não tem muita importância a pré-temporada pra esse momento do Saints, que é um time já estruturado, é um time que já tem uma base, os titulares já estão praticamente definidos e etc. Mas é legal ganhar. Ninguém quer perder. É bom você ter uma sequência de vitórias e tal. Mas mesmo que perca, também não significa absolutamente nada. Como vocês disseram, o Browns ganhou os 4 jogos da pré-temporada e não ganhou na temporada regular. O Saints perdeu vários jogos da pré-temporada, não lembro direito, mas acho que foi 1-3 que a gente terminou a pré-temporada o ano passado, né? E chegamos quase no NFC Championship Game. Teríamos chegado se não fosse aquela jogada infeliz do Marcus Williams que acontece e que voltou bem, pelo menos nesse jogo a gente percebe sempre ele junto da bola na secundária, onde estava a bola estava ele. Então, nada, não levem a pré-temporada muito a sério, porque a galera não joga a sério, ninguém leva a sério, não vale porcaria nenhuma, se ganhar acho que não tem nem bicho, não sei nem se o Saints comemorou ontem a vitória contra a equipe do Jacksonville Jaguars, então relaxa que a pré-temporada não vale muita coisa, vale mais para observação. E agora vamos mudar o lado da bola, vamos falar um pouquinho do ataque do Saints. We That Podcast. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. O ataque do Saints que tem uma grande dúvida principal e outras dúvidas menores, mas eu queria começar pela grande dúvida principal. Drew Brees não jogou, e é óbvio que não jogou porque Sean Payton quer observar a galera que ele tem à disposição para escolher o backup do Drew Brees, porque isso ainda não está definido pelo treinador da equipe. O Tyson Hill começou a partida, o Tom Savage começou a partida, depois entrou o Tyson Hill, até o JT Bennett teve algumas oportunidades nessa partida. O que vocês acharam de tudo isso, começando por você, Igor? O Savage, ele é um cara que a gente não entende muito bem porque ele já foi titular na NFL, né? E ontem ele deu mais uma razão pra isso. Ele errou 2 passes onde o Kamara estava totalmente livre. Ele acertou uma screen na canela do Kamara e deu um passe que ele jogou lá em cima que quase foi interceptado. O Tyson Hill fez uma partida um pouco melhor, mas também o Savage ainda pegou a defesa do Jaguars, principalmente a secundária praticamente titular, né? O secundário e linebackers. E conseguiu alguns passes interessantes, um passe pro Ted Ginn, um passe pro Michael Thomas, mas nada que você possa cravar que ele vai ser o reserva imediato do Brees. O Hill pegou uma competição um pouco pior, mas ele teve mais highlights assim, né? Ele correu para um touchdown, ele conseguiu um passe pro Josh Huff no meio do campo, teve passe pro Tre'Quan Smith. O Hill, eu acho que ele tem um pouco de vantagem porque ele é um cara muito bom nos special teams. Ontem ele quase bloqueou um punch, né? Ele é extremamente atlético. Talvez seja por isso que ele esteja um passinho à frente, mas em termos de quarterback, para chegar e dominar um ataque, ainda geram muitas dúvidas. O Barrett, a jogada que ele teve, assim, foi bem estranha. Ele tentou uma corrida que deu totalmente errado, que era só ele tentar o passe, soltar a bola pro running back, mas também bem no finalzinho do jogo, já com todo mundo reserva. É um cara que precisa de muito desenvolvimento. Acho que ele é a última
a última opção, assim. Eu acho que ele vai pro practice squad por causa da idade e tal. Mas é muita dúvida ainda nessa posição, muita dúvida. Já tem alguma coisa em mente em relação a quem será o backup do Drew Brees, Ivan? Então, por mim, eu prefiro o Tyson Hill, né? Porque o Tom Savage, como o Igor disse, a gente não sabe como ele já foi titular da NFL, ele já é veterano e não mostra alguns sinais de que ele está melhorando. O Tyson Hill, pelo menos, teve algumas jogadas efetivas, né, no jogo de ontem, e teve, apesar de ter sofrido 2 sacks e umas jogadas que talvez ele até podia ter se desvencilhado, mas não é aquelas coisas também, porém eu acho melhor que o Tom Savage. Porém o Nick Underhill, o insider do The Advocate, ele disse que o Tom Savage continua na liderança nessa briga contra o Tyson Hill porque ele não fez nenhuma jogada tão horrível, assim, não teve nenhuma interceptação e tal. Foi seguro dentro dos seus passes, apesar de ter tido alguns passes assim, um pouco ruins, inclusive aquele pro Camara, principalmente, que foi bizarro. E é interessante, já, porque eu tô com as stats abertas aqui, e o Tyson Hill ele teve um desempenho muito bom com as pernas, foram 7 corridas para 52 jardas e marcou um TD, mas lançando ele e o Savage tiveram números ok's. Ele completou 8 de 9 passes para 72 jardas, e o Savage completou 10 de 14 para 70 jardas. Então, se não fosse o jogo corrido, as pernas do Tyson Hill, provavelmente essa disputa estaria bem igual, né? Não, é isso aí, Caio. Se a gente for olhar os números, igual um dos insiders falaram, que os números deles foram basicamente iguais. Só que o Savage jogou um pouco mais que o Tyson Hill, né? Ele jogou os 2 primeiros tempos inteiros. Em questão de tá pronto pra NFL, cara, eu não sei. Eu também prefiro o Tyson Hill um pouquinho por causa do atleticismo dele. Mas se a gente parar pra pensar, o Tyson Hill e o Tom Savage, eles têm a mesma idade, o que é bem engraçado. Os dois têm 28 anos, a diferença de meses deles. E o Tyson Hill tá só no 2º ano da NFL, né? Então eu acho que ele pode amadurecer um pouquinho mais ainda. Mas eu não confiaria que nem ele nem o Savage são o futuro da franquia. Só se acontecer algum milagre. E provavelmente o futuro da franquia não tá nem na NFL ainda. Exato. E o Barrett teve, acho que 2, 3 drives só. Então a gente não pode falar muito dele. Mas essa briga do Tyson Hill e do Savage, eu particularmente, mas posso errar, óbvio, eu acho que quem vai ganhar vai ser o Tyson Hill, porque os treinadores estão bem mais olhando bem melhor pro Tyson Hill do que pro Savage, porque o Hill também pode ser usado muito no Special Teams, igual ele foi ano passado. Eles estavam testando ele até como holder lá dos field goals, e eles parece que gostaram do menino no Special Teams. E lembrando que a função de holder, ser do QB backup, é o normal da NFL, né? A gente que é maluco e coloca o nosso punter para ser holder. Nem sei se ainda é ele, mas durante muito tempo foi o Morstead que era o holder do Saints. Não sei se é ele ainda. Mas o normal é o QB backup participar disso, até para possíveis fakes que possam acontecer no Special Team. E o Tyson Hill parece que tá seguindo a máxima dos QBs que vem do college, que é correr. Que a gente pode ver, né, ultimamente, né, nos últimos anos, os QBs têm sido bem móveis, como a gente pode ver o Ken Newton lá, aquele cara, daquele outro time lá, que eu prefiro não mencionar nomes, de rivais de franquia, e o QB lá de Seattle, o Russell Wilson, são 2 referências assim que a gente pode ter como correndo. E o Hill foi o Tyson Hill foi o cara que mais correu com a bola com o Saints. Foram 52 jardas em 7 tentativas, mais do que o Mark Ingram, que foram só 23 jardas em 7 tentativas também. Diga.
Vocês acham que se o Tyson Hill ficar com a segunda posição de quarterback, ser o backup principal, ele vai continuar tendo esse espaço no special team? Porque eu acho que é um pouco arriscado, né? Não? Eu acho que sim, porque ele se destacou muito ano passado por causa disso, né? É. E isso é um dos diferenciais pra manter ele, né? Porque ele e o Savage não tem muita diferença. A diferença é que com ele você ganha um espaço no roster pra usar com Exatamente. qualquer outro waterboy. E o Barrett eu acho que vai sobrar pro training camp não, como fala? Pro practice squad. Pro practice squad. E já que a gente falou das pernas maravilhosas do Tyson Hill, vamos falar de jogo corrido, Jé? Vamos começar já com você, porque é uma pergunta bem simples, tá? Quem será o substituto do Mark Ingram nos primeiros jogos da temporada? Cara, eu acho que vai ser o Terrence West. Posso estar errada? Posso. Mas foi se a gente ver os stats aqui, o que mais teve chance aqui com a bola foi o Terrence West. O Boston Scott também teve várias chances, mas ele ficou mais pro final do jogo, né? Eu acho que eu vou apostar no Terrence West. Completamente aberto, né? Ninguém sabe quem que vai ser o cara. Eu acho que o Sean Payton pode fazer uma rotação, né, dos running backs. A gente sabe que o Kamara vai ser o principal. Eu não acho que ele vai saber. Eu não conheço, vai conhecer a cabeça do Sean Payton, cara. E aí, Vazito, quem que você acha que vai ganhar essa batalha? Eu aposto no Terrence West também, mas pela experiência, porque realmente está muito aberta. E o Terrence West já tem alguns anos na liga, algumas passagens boas até. Eu acho que por ser essas 4 semanas, vão apostar, tentar não colocar alguém que pode espalhar a farofa, né? Tentar colocar o Terrence West só pra dar aquela garantida e deixar que o Kamara corre pelo resto. E uma das grandes decepções, né, Igor, é o Vereen, né? O Vereen eu esperava um pouco mais dele, porque já é um cara mais veterano, né? Um cara que já foi importante em time campeão de Super Bowl. Então, mas o Vereen é mais um cara pra receber passes mesmo vindo do backfield, né? Ele carregou, mas nunca foi muito a dele. Vamos ver se daqui pra frente. É um cara que tá tendo alguns momentos no camp. O Terrence West também teve. O Jonathan Williams ontem eu acho que foi o melhor desses nomes mais conhecidos, né? Desses veteranos que estão na equipe. Foi o que teve menos carregados, mas foi o que teve mais jardas, né? Ele teve 4 carregados para 26 jardas. Então ele teve um bom aproveitamento. Teve um touchdown também, importante. E a corrida mais longa dele foi de 13 jardas. Então ele teve bons momentos no jogo, então isso pode dar uma vantagem para ele, porque é uma briga bem aberta mesmo. O Boston Scott é um cara que parece que o Saints vê muito mais como um retornador do que um running back no momento mesmo, porque o maior trabalho dele, tanto que ele carregou a bola só uma vez no jogo ontem. Então, esses 3, eu acho que um deles leva uma vaga. Não sei se o Saints levaria 2 desses running backs, só se não confiasse muito nessa rotação. Mas eu acho que vai ser uma vaga entre esses 3. Eles vão ter que mostrar bastante ainda para ver quem que fica. Sabe que rola muito corte, muita mudança de elenco nesses momentos. Então também, se você bobear muito, pode vir um outro running back de fora que a gente não tá esperando e começar a jogar. Mas pra mim quem causou a melhor impressão assim foi o Jonathan Williams mesmo. E pra terminar o assunto ataque, acho que na linha ofensiva não tem muito o que falar, né? Acho que a galera foi bem, não teve muita oportunidade, não teve muita dificuldade. Eu não sei se alguém tem alguma coisa pra falar da linha ofensiva, mas pra terminar desses assuntos de ataque, eu queria começar perguntando para os senhores se vocês sabem onde que a gente compra a camiseta do Tre'Quan Smith. Já quero. Porque temos um novo gênio, lógico. Primeiro que é o número 10, né? Que é um número que deixou marcas, saudades no Saints por causa do traidor do Brandon Cooks. E, cara, o jogo que ele fez ontem foi fantástico. Mas foi contra os reservas. Tá bom, mas foi fantástico. Ele é Hulk, é a primeira vez que ele tá vestindo um uniforme de NFL. E fez uma partida interessantíssima, com 4 recepções, a maior parte delas recebendo bolas que mais pareciam lançamento de patos dos nossos quarterbacks, para 48 jardas, sendo que o passe mais longo foi para 25 jardas. De encher os olhos, né, Ivazito?
Sim, o Tre'Quan Smith, com o training camp a gente já vinha esperando um pouco mais dele, que ele começou a se destacar, porém no jogo foi algo assim que eu acho que ninguém esperava esse grande desempenho dele, né? Achava que ele podia fazer uma recepção ou outra, mas ele acabou sendo até melhor do que o esperado e tomara que ele vingue para termos um segundo wide receiver muito confiável junto com o Michael Thomas. E aonde que ele encaixa no nosso roster, no nosso depth chart, já? Eu acho que ele fica ali de terceiro QB. Se ele continuar sendo essa estrela, talvez ele consiga dar um salto até para no segundo slot ali de QB, porque receiver, de QB, né? Desculpa, de receiver. É que eu tava lendo um negócio de quarterback, que fiquei quarterback na cabeça. E ele, o que impressiona é que ele salvou o Tyson Hill quase foi interceptado, mas ele conseguiu salvar o passe do cara, velho. Ele brilhou muito ontem e provou que ele mostrou que ele consegue, ele tem também habilidade para correr, né? Que o Saints ama um wide receiver que corre bem, principalmente depois do passe, óbvio. E ele tá sendo mais um steal do draft aí. Se ele continuar nessa crescente que ele tá tendo nos treinos e que a gente viu ontem, eu acho que ele consegue ficar no terceiro slotzinho ali de wide receiver. Quem sabe roubar os holofotes dos veteranos, né? E seria bom a gente ter mais um wide receiver de confiança além do Michael Thomas, porque o Michael Thomas é excepcional, mas as defesas já meio que já pegaram os slants dele, né? As rotas slant dele. E seria bom, cara. Eu dou no terceiro lugar ali, no terceiro slot pra ele. Hoje a gente tem o Michael Thomas, né, Igor? Me ajuda a lembrar os principais receivers do Saints hoje que tem vaga no elenco. É ele, o grande Ted Ginn Jr. Acho que só, né? O Tre'Quan, o Cameron Meredith. Mas tem vaga. Tem o Brandon Tate também, né? Mas o Brandon Tate ontem foi usado mais como retornador do que como wide receiver. Mas tem vaga, né, nesse depth chart de receiver, né? Ah, não. Eu acho que ele vai ser bastante utilizado. O Saints variou muito ontem, informações com o Ted Ginn no slot, ele aberto, ele no slot. Ele foi um dos wide receivers mais utilizados, tanto com os reservas, tanto com os titulares. Né, o time tem o Cameron Meredith, que é um cara que eu gosto muito, que teve um ótimo ano no Bears, só que ele vem de uma lesão muito complicada, né? Ele rompeu o ligamento anterior, o ACL, né? E ele tá se recuperando ainda. Ligamento cruzado, né? Cruzado anterior. Isso. Então ele é um cara que eu ainda quero ver e é verdade, o Saints ano passado teve muitas dificuldades para ter outra arma quando o Michael Thomas era bem marcado, algo do tipo, tanto que muitos insiders ou a galera que cobre fala que tipo, o Saints estava uma unha encravada do Michael Thomas para um apocalipse na posição de recebedores, porque aí a gente tem que contar com o Ted Ginn, que ele fez uma temporada boa, o Willie Snead, que sei lá, meu Deus, Brandon Coleman, Tommy Lee Lewis. Então assim, esse ano parece que a gente tá um pouco mais seguro. É claro, tem muito para ver ainda, mas é importante, era muito importante que a gente melhorasse o corpo de recebedores. Até porque a gente, pelo menos temporada passada, não teve a ajuda dos tight ends, né? Pra ajudar em recepções. Então tá caindo muito nas costas dos wide receivers também. E aparentemente vamos continuar sem essa ajuda. Não, vai ter que renascer vão ter que plantar um tight end lá no Saints, porque é o único jeito, gente. Vai ter que renascer como que ele chamava? Que tá agora no Packers, o Graham. Vai ter que, sei lá, fazer um clone dele, porque foi um dos únicos tight ends que deram certo com o Breeze. Mas é interessante porque antes do Graham a gente nunca foi dependente de tight end, né? A gente tinha um cara fenomenal, que a gente usava e que foi embora, e do mesmo jeito que quando o Red Bush foi embora, todo mundo falou, precisamos de um running back. E o Saints viveu sem um running back que fazia as screens que o Bush fazia até chegar o Sproles.
Não sei se faz tanta falta assim um Tyrande. Eu acho que é mais por conta de... Você ter um Tyrande como o Graham é um grande mismatch na... É difícil marcar o Graham. Quando você tem um cara muito grande, muito rápido, você não pode colocar um linebacker em cima dele, porque o linebacker não vai aguentar a velocidade dele. Você não pode colocar um defensive back, porque o defensive back é pequeno. E aí eu acho que o esquema acabou favorecendo até colocar esses caras em ilhas dentro do campo, ser montado para esse tipo de jogada. E aí você vê o Saints tendo que mudar essa característica, até pelo achado que foi o Kamara e como o Ingram cresceu também. E aí o Saints aprendeu a jogar sem, mas quanto mais armas, melhor, né? E foi meu, cara. Não, só pra terminar o assunto de Tyrant, por muito tempo a bola de segurança do Breeze era o Graham, né? Então, eu acho que é mais por isso que ele se destacava bastante. E hoje eu acho que a bola de segurança do Breeze é o Michael Thomas, que é o nosso wide receiver. Ele e o Kamara, né? Apertou, joga pra um dos dois. O Kamara também se mostrou bastante útil recebendo a bola na temporada passada. Tirando espaço da onde não tinha pra fazer coisas absurdas. Nesse jogo ele até tentou, o Tom Savage até tentou uns passes pra ele, mas não era o Breeze, né? Era o Tom Savage. Então, mas o Kamara foi acionado também como receiver em alguma jogada. E o que é legal, até nessa mudança de assunto, é que a gente já vem pra essa fase final do Idade Podcast de hoje e falamos muito sobre algumas posições, sobre algumas situações do roster, mas as discussões são tipo, quem vai ser o segundo quarterback, quem que vai ser o terceiro receiver, quem que será o terceiro ou quarto linebacker na rotação. A gente não tem dúvidas do time titular, né? O time titular tá montado. A gente tá procurando que mostra que o Saints é um time bom e que tem tudo pra fazer uma temporada muito boa. Finalmente, né? Finalmente a gente tem uma base. O Sean Payton conseguiu encontrar uma base pro time com o draft excepcional que a gente teve ano passado. E, cara, é rezar pra ficar saudável, né? É só isso. Acho que o único cara que se machucar acabou a temporada é o Breeze, né? Eu acho que o Cameron Jordan é bem importante, mas acho que a gente consegue dar um gás com rotação, assim. Mas o Breeze, acabou o Breeze, a gente tá perdido. É a única, acho que... Só rezemos pelo Breeze. E assim, o Breeze, a gente pode ver que ele tá sendo... A temporada passada, graças ao Kamara e o Mark Ingram, que cresceu, o Breeze não foi tão acionado no passe, né? Então deu pra dar uma descansada no braço. E esse ano espero que continue assim também, né? O próprio Breeze já disse antes do começo da pré-temporada, antes do training camp até, que ele também espera que o ataque do Saints continue equilibrado, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, porque isso só ajuda ele a ser esse QB que a gente conhece que ele é. E ano passado a gente até pode parar pra pensar que a gente não dependeu tanto assim do Breeze pra um jogo. E isso é bom, porque a gente sabe, né, nas últimas 4 temporadas a gente dependia demais dele. E é bom dar uma uma respirada, assim. A gente ter outras opções sem ser só tiroteio para os nossos wide receivers. Próximo jogo do Saints contra o Cardinals, sexta-feira, dia 17 de agosto, 9 horas da noite. Aí o Saints jogando no Superdome, abrindo a sua casa finalmente nessa pré-temporada de 2018-2019. E aí mais pra frente a gente fala sobre essa partida contra o Arizona Cardinals. Fique ligado no nosso blog, teremos essa cobertura diária em relação aos treinos nessa pré-temporada, temos a cobertura das partidas, falaremos muito mais também sobre esse jogo contra o Arizona Cardinals. Galera, prazer imenso ter vocês novamente, aguardo cada um dos senhores e também estarei presente no próximo Idade Podcast, começando sempre pelas damas. Gé, brigadão pela presença nesse programa. Isso, Caião, tamo junto. E pelo amor de Deus, o que o Devante Harris tá fazendo no Saints ainda? Só fica a pergunta aí, reflexão pro final do podcast. Pensa aí, meu amigo ouvinte, o que o Devante Harris tem de perigoso
de segredo do Sean Payton pra ele continuar no time. É a única coisa que explica a continuidade dele no time. Cada vez que alguém da nossa linha defensiva faz alguma coisa boa, da nossa secundária, o que dá mais alívio é pensar que é mais uma posição para trás que o Devante Harris anda. Então torcemos pela saúde e pelo sucesso da galera que pode tirar o emprego do Devante Harris, que não é um Jason David, né? Não é um Fred Thomas, não é uma coisa absurdamente ruim, mas não é nada muito maravilhoso. Igor, brigadão pela presença também, viu? Obrigado, Caio. Obrigado, galera. Até a próxima. Ivanzito, se cuida, estude bastante, que eu quero que você fique rico ainda um dia, por favor. Beleza, vestibular tá chegando, tô tendo que dar uma apertada nos estudos agora mesmo. Mas beleza, valeu galera, falou. E este foi o IDET Podcast, obrigado demais pela presença mais uma vez de você que nos acessou no iTunes, no Spotify, em todos os lugares. Continue acompanhando, acessa lá, centesbrasil.blogspot.com. Acompanhe todas as informações do Saints, o maior blog dos torcedores do Saints em português. Estamos no Facebook, facebook.com/SaintsBrasil. Estamos no Twitter, twitter.com/SaintsBrasil09. Todos os canais para que você possa conversar com a gente, acompanhar o Saints. Comenta, deixa seu like, manda sua mensagem, participe. A gente gravará futuramente um outro podcast também, depois da partida contra o Arizona Cardinals. Então, mande sua mensagem, se quiser participar, alguma dúvida, pedir alguma análise especial, manda mensagem pra gente que a gente vai falando de tudo isso e contamos, lógico, com a participação de toda a Rodat Nation aqui no Brasil também. Brigadão por todos, até a próxima. Tchau. Olá.